herói é amador no começo, inclusive o Batman. Expecto Patronum! I could do this all day. Dracarys. Fala galera, eu sou a Bá, esse daqui é mais um Cuscuz Literário e hoje eu resolvi começar uma nova sériezinha aqui no canal que vai acompanhar lá no site também. Eu tive essa ideia de fazer um especial de cada super-herói, como vocês já viram aqui no nome do vídeo, graças a alguns pedidos que eu tenho recebido. Thank you. Fuck you. De umas pessoas que não acompanham o HQ, que querem começar a acompanhar e conhecer esse universo agora, ou até mesmo de algumas pessoas que já acompanham, mas que queriam indicações não só das clássicas, mas do que ler, do que tem agora, que vale a pena comprar, enfim. E aí eu tive essa ideia de fazer um especial de super-herói, de cada super-herói. Eu vou continuar se vocês gostarem dessa semana teste, né? Eu escolhi falar do Batman, do nosso tão amado Batman. Eu não peguei o meu super-herói favorito pra começar, porque aí seria falar de uma coisa que eu não tenho, né, muito o que dizer e tal. E aí o que eu fiz? Eu escolhi alguns clássicos que eu tenho e que eu já li desse super-herói, no caso dessa semana do Batman, e eu vou fazer alguns reviews pra vocês. Então agora eu vou fazer um review de uma HQ do Batman, de um clássico do Batman. Essa semana ainda sai um outro vídeo com outro review. Se eu conseguir fazer uma terceira review, vai sair também uma terceira, mas se eu não conseguir, ou eu vou fazer um vídeo indicando todos os outros clássicos do Batman e o que vale a pena acompanhar agora que tá saindo do mensal ou não, ou alguma coisa que envolva ele que tá saindo hoje em dia, ou então eu vou escrever um post lá no nosso site, também com todas as indicações, com link para compra, enfim, para facilitar bastante para quem quer começar a acompanhar ou para quem quer conhecer um pouquinho mais esse super-herói. Mas chega de falar e vamos para review. Para começar essa semana especial do Batman, eu escolhi o Batman Ano 1 do Frank Miller. Eu tenho essa capa maravilhosa, esse encadernado de luxo da Panini que saiu há alguns anos atrás. E Batman Ano 1 ele foi lançado em 1987. O que acontece em questão de período histórico na DC é que em 1987 a DC tinha acabado de passar por uma crise. Então que eles resolveram, depois que tudo amenizou e tudo voltou ao normal, eles resolveram dar um reboot, reformular a história de todos os personagens. E o Frank Miller, que já estava conhecido por escrever Batman muito bem, graças ao Cavaleiro das Trevas, essa edição que agora tá até sendo um tanto quanto polêmica. Então, graças ao Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller ficou responsável por reformular o Batman. E aí que ele criou essa obra sem palavras, incrivelmente foda, que conta a origem do nosso Bruce Wayne, como é o primeiro ano dele se tornando Batman. E em paralelo, traz aqui o personagem que também é muito principal, assim, muito principal, né? Ok. É muito importante no universo do Batman, que é o James Gordon, o policial Jim Gordon. Engraçado até que eu reli Batman Ano 1 para poder fazer essa semana especial. E antes de gravar esse vídeo, tipo, agora há pouco, eu assisti a animação da DC sobre Batman Ano 1. E é incrível assim, você lê e logo depois você assistir, que você vê que as falas são exatamente iguais. Que as cenas, os takezinhos mais importantes da animação são exatamente iguais aos quadros da HQ em si. Tipo, eu fiquei assim, nossa, como eu tipo, não tinha pegado essa essência toda. Eu sabia que a história era uma reprodução perfeita do quadrinho. Até porque, né, a DC fazendo animação tá aí, né, dominando o mercado. Mas eu não sabia, não tinha pegado assim essas imagens que são realmente iguais o que tem aqui dentro. E a sequência, as falas, eles falam exatamente o que tá aqui no balão.
E é muito interessante, então se você não leu ainda Batman 1, leia e logo depois assista a animação, ou então assista a animação e depois leia, porque ambas as obras são muito fiéis, não tem absolutamente nada que muda entre uma e outra. Como eu tinha dito, em Batman 1 a gente vai ver a evolução do Bruce Wayne. Então a gente vê logo no início o Bruce Wayne voltando para Gotham City. Ele passou muitos anos fora da cidade, né? Depois do assassinato dos pais dele. Então ele foi treinar com o Ra's al Ghul e etc e tal. Então ele volta um cara, tipo, um homem já. E simplesmente entendendo muito de diversas artes marciais. E preparado, assim, psicologicamente muito bem treinado para poder combater o crime, e justamente foi esse o motivo que ele voltou para Gotham City, para poder vingar a morte dos pais dele. Em paralelo, a gente vê o James Gordon, começando a sua carreira na polícia de Gotham City. Então ele também tá voltando não, né, porque ele nunca esteve em Gotham, mas ele está indo para Gotham, atuar na polícia de Gotham, e ele tá casado com a Bárbara Gordon, e ela tá grávida até, então tem todo aquele dilema dele olhando a cidade como a cidade realmente é, muito violenta, e se perguntando quão estúpido ele foi de ter aceitado esse cargo numa cidade tão violenta, quando a mulher dele tá prestes a ter um filho e que, né, fica naquele dilema. Enquanto o Bruce, ele começa a agir meio que clandestinamente, nem como Batman ainda, porque ele ainda não se deu o nome e também ainda não se descobriu assim como que ele iria se representar fisicamente para poder demonstrar perigo para os marginais de Gotham, para quem faz o mal, né? E então que tem toda essa parte de descobrimento dele, contanto que ele sai uma vez na rua apenas como Bruce, ele põe uma touca na cabeça, ele faz uma maquiagenzinha e tal, e ele sai na rua simplesmente assim, com a cara e com a coragem, mesmo sabendo que ele ainda não tá preparado o suficiente para combater o crime. Não assim, ele enxerga que ele tá bem preparado em questão de treinamento, de luta, né? Mas falta ainda alguma coisa, uma inspiração final para ele poder assumir o papel dele e realmente conseguir se entregar fisicamente e mentalmente a esse objetivo. Então que o Bruce Wayne resolve ir para a zona leste da cidade, que é a zona mais perigosa, tentar combater os marginais que vivem por lá, que assaltam as bolsas das menininhas. E ele acaba se metendo numa enrascada, assim, numa confusão, acaba tomando tiro, enfim. Ele fica assim, a ponto de, como ele consegue realmente enxergar que ele não tá preparado, ele simplesmente volta pra casa, e aí que tem a cena mais clássica, que eu achei que é a cena mais interessante dessa HQ, que é justamente o Bruce Wayne sentado no salão da mansão Wayne, né, de frente pra estátua do pai dele, conversando com o pai dele, falando, olha, eu não aguento mais aguentar todo esse peso que eu tenho carregado há tantos anos, eu não vou aguentar mais ficar, tipo, 1 hora carregando esse peso. Eu preciso descobrir uma forma que eu consiga assustar essas pessoas só de chegar perto delas, que eu não precise batalhar, ou então que eu não precise de algo mano a mano, assim, de uma luta para poder provar que eu realmente sou capaz de ferir, ou então de acabar com o crime aqui nessa cidade. E eis então que entra um morcego gigantesco que invade a janela e quebra toda a vidraça do salão que ele tá sentado, e ele pousa na cabeça da estátua do pai dele. E aí o Bruce fala, obrigado, pai. E tipo, é muito foda. Years since all sense left my life. É a essência do Batman nessa HQ. O mais incrível que eu achei aqui é que justamente o Batman ele é tratado de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Você que assiste os filmes do Batman, ou então lê as HQs atuais, lê o período atual do Batman no universo DC,
você consegue ver um Batman infalível, um Batman que ele consegue até dar uma surra no Superman, que ele consegue tirar uma kryptonita de qualquer lugar e enfiar no Superman pra ele poder socar o cara, que ele faz milhões e milhões de artimanhas pra poder vencer o seu inimigo, e ele sempre vence seu inimigo. E aqui em Ano 1, você vê um Batman falho, você vê um Batman com dúvidas, um Batman que não tá preparado o suficiente pra ir combater o crime, não do jeito que a gente conhece ele hoje. Você vê literalmente o início de um herói que vai crescer e que vai virar uma das maiores referências pro mundo, entendeu? Pro universo. Então aqui nós temos o Gordon também apanhando pra caramba, suando horrores contra os companheiros dele de polícia, né? Porque ele pensa diferente e ele enxerga as coisas diferente, a polícia é corrupta, ele é contra isso e ele luta contra isso, ele acaba se ferrando e ele acaba se envolvendo em situações que ele não queria ter se envolvido, tudo como reflexo dessa corrupção que existe dentro da polícia. E aí ele obrigatoriamente, ele no início, né, quando ele e o Batman se confrontam, a polícia e o Batman se confrontam pela primeira vez, o Gordon ele tá contra o Batman por conta da polícia, de comandos, né, de ordens que ele recebe. A arte de Batman Ano 1 é do David Mazzucchelli. Eu não gosto, particularmente assim, eu não gosto muito do traço do Mazzucchelli, porque ele tem um traço muito poluído, na minha opinião, um traço às vezes até um pouco confuso. Deixa eu ver aqui uma arte aqui, ó. A primeira vez que o Bruce Wayne está indo pra cidade confrontar, que ele tá com uma roupa normal, uma touquinha, olha o tanto de informação que tem nesse desenho. Eu acho assim, o traço dele muito poluído e eu sou fã de traços muito mais realistas, de muito mais... que trazem o movimento pra cena, aquela coisa muito mais detalhista, então por isso que eu não gosto muito, mas isso não abaixa o grau de importância ou o grau de qualidade de Batman 1, muito pelo contrário. A história do Frank Miller é boa por si só, não precisa de uma arte para representar bem e acompanhar bem o desenvolvimento do plot principal. Então, o Frank Miller fez seu papel aqui, como em muitos outros lugares, né, tipo, um gigante nome das HQs atuais e não atuais também. Aqui nós vamos ter também um pouquinho da introdução da Mulher Gato, eu já ia esquecendo de falar. Miau. Que ela é mostrada de uma forma assim que eu nunca tinha visto antes. Frank Miller realmente, ele arriscou bastante em mostrar ela dessa maneira pro público. Ela é uma prostituta, uma mulher da rua, assim, que simplesmente rouba pra sobreviver e, assim, não foge da origem em si da Mulher Gato, mas é muito mais escrachada ou até mesmo muito mais forte do que em outras versões, em outras HQs que ela é citada, numa HQ solo dela, enfim. Então tá aqui uma puta de uma indicação, Batman 1, se você não conhece nada de HQ do Batman, pode começar por aqui, que eu acho que super vale, até por ser o início do super-herói e dos personagens principais do universo. Então, só que tem um problema, porque essa edição aqui encadernada de luxo da Panini, ela tá esgotada direto na Panini. No! God, please, no! No! E eu não tenho informação se eles vão relançar, se eles vão soltar novamente. Então assim, provavelmente é capaz que você ache, sei lá, em algum sebo, alguma edição antiga, daquela da capa amarela ainda, que é a original, né? Ou então que você ache no Mercado Livre, com algum leitor vendendo. É claro que você vai pagar um pouquinho mais caro. E se você tiver, sei lá, algum amigo fã de quadrinho que tenha, peça emprestado porque vale muito a pena. É uma HQ curta, ela é dividida em 4. Deixa eu só confirmar quantas páginas que ela tem exatamente. Porque tem aqui, ó, 106 páginas. Não é uma HQ comprida. Ela termina e ainda tem bastante coisa de extra, que é muito bom, por sinal. Eu adoro extras nas HQs. Tem uma outra história aleatória do Batman, algumas histórias na verdade, e tem aqui diversos rascunhos sobre traço, o esboço em si do Mazzucchelli desenhando, tem aqui ainda o roteiro, cópias do roteiro do Frank Miller, do roteiro original em inglês. Enfim, esse
encadernado em si é um encadernado muito rico em informação para quem é fã, para quem realmente gosta e quer colecionar essas histórias. É algo que, né, tem que ter realmente, que vale muito a pena. Até porque eu nem comprei por um valor muito caro. Esse encadernado, os encadernados menores costumam ser um pouco mais baratos, né? Então, boa sorte se você quiser ler e quiser encontrar. Assim que for relançado, eu vou avisar no Cuscuz, vou avisar nas redes sociais, no site, enfim. Vou atualizar vocês, mas por enquanto, infelizmente, está esgotado essa edição na Panini. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha review de Batman Ano 1 e que vocês tenham gostado também desse início do especial Batman dessa semana. Eu prometo que ainda essa semana vai sair mais um review. Ah, e antes disso, eu queria deixar aqui pra quem já leu Batman Ano 1, no fim da HQ tem uma referência a uma outra HQ do Batman. E ela foi escolhida para o meu próximo review. Então se vocês quiserem deixar alguns palpites aqui embaixo, ou então algumas indicações para mim, da minha lista de indicação, enfim. Provavelmente essa semana eu vou fazer só mais um review, e aí eu vou lançar ou um vídeo no fim da semana, ou então um post no site com todas as outras indicações pro Batman. Se vocês gostaram, deem um joinha, comentem, porque aí se vocês quiserem mais, eu costumo e prossigo fazendo esses especiais dos super-heróis, ou então das equipes. Enfim, me deem ideias aí. Valeu e até mais!